CDI I11, OFIINFRA CDI da Sparta. Vamos ler o relatório de julho de 2025, continuar o acompanhamento do OFIINFRA aqui no canal. Ao que parece, ele tem realizado distribuições generosas aos seus cotistas, surfando na alta da Selic. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo investimento em debêntures incentivadas e meta de retorno CDI mais 2% ao ano. A cota patrimonial hoje é R$ 104,77. Um patrimônio líquido hoje na casa de 1 bilhão 400 milhões. A taxa média de carrego da carteira de CDI mais 0,8%. 4,7 anos na duration do spread de crédito, 48 mil cotistas, fazendo um spread de crédito ao ano de 0,8. E na data que eu gravo com vocês, o CDI I11 cota na B3 a R$ 106,59, fazendo um P sobre VP de 1,02, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,67%. A cotação mergulhou em dezembro de 2024 aos R$ 97,51 e desde então o fundo não mais conseguiu se recuperar aos patamares de 2024, quando ele então chegou, inclusive, aos R$ 116 por cota, agora permanecendo na casa dos R$ 106,59. A última distribuição do fundo foi agora no dia 14 de agosto de 2025, R$ 1,61 por cota, a distribuição que veio crescendo bastante, saindo de R$ 1 lá em novembro de 2024, agora atingindo R$ 1,61 por cota, fazendo a alegria do cotista, porque o yield agora vai na casa de 1,5%, anual de 14,01%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CDI I11, teria hoje R$ 1.337,70, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar de não se recuperar aos patamares de 2024, a rentabilidade do CDI I11 consegue superar a linha do CDI, o que é ponto positivo. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, no período ele rendeu 33,77%, enquanto o CDI retornou apenas 24,82%, o IPCA 9,71% e o IFIX 7,02%, então ponto positivo é a rentabilidade do CDI I11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão destaca de início a questão da medida provisória da 1303 de 2025, que se encontra tramitando no Congresso Nacional, gerando ainda muitas dúvidas. A gestão destaca aqui que a proposta da medida provisória é de que as cotas de FIINFRAs emitidas até 31 de dezembro de 2025 permaneçam isentas de imposto de renda. Além disso, a carteira de FIINFRA também seguirá isenta. Já as novas emissões serão tributadas em 5% de ganhos para pessoas físicas, mas os FIINFRAs continuarão comprando essas novas debêntures incentivadas de forma isenta. Então, ponto de atenção é a questão da medida provisória 1303, ainda pendente de aprovação pelo Congresso Nacional. Voltando aqui para a situação do fundo em relação à estratégia de alocação, em julho a gestão destaca que iniciou exposições a 4 novos emissores: a EcoUrbis, a Quantum Mantiqueira e a MRS Logística, além da EDP. E aqui eu deixo a minha primeira ressalva, se não crítica, à Sparta Gestora. Ela tem o hábito de realizar uma distribuição um pouco uniforme em relação aos mesmos devedores para todos os fundos da gestora. Então, isso se torna uma situação que eleva demais a matriz risco-impacto do fundo, porque apesar de o fundo ser diversificado, ser bem pulverizado, ele tem uma situação que ele repete os mesmos emissores de debêntures aqui para os mais diversos fundos dentro da mesma gestora, aumentando demais o risco dentro da gestora. Isso porque se um devedor se tornar inadimplente, ele afetará praticamente toda a gestora. Então, ponto negativo. Vimos lá no vídeo do Juro 11 que esta situação em relação a estes 4 emissores novos aqui do CDI 11 também se repete lá. Então, ponto de extrema atenção por parte do cotista. Além disso, de iniciar as novas 4 emissões, a gestão também comenta que zerou as exposições da Eneva e também da Argo 1. Com isso, o spread da carteira diminuiu para 0,8% e a duration aumentou para 4,7 anos e o caixa também aumentando para 5%.
em relação à distribuição de R$ 1,61 por cota agora para julho, a gestão destaca que equivale a 120% do CDI e foi positivamente impactada pelo maior número de dias úteis. O Copom, ele segue lá com aquela situação em relação à Selic na casa de 15%, o que, na visão da gestora, deverá se permanecer aí por vários meses. E em relação a esta distribuição de R$ 1,61 por cota, paga agora no dia 14 de agosto de 2025, a gestão destaca que equivale a 120% do CDI em relação ao valor patrimonial e o fundo segue com uma reserva robusta para a distribuição de R$ 4,77 por cota, que poderá ser utilizada para distribuições futuras, então ponto positivo. Nos últimos 12 meses, o CDI I11 realizou uma distribuição de R$ 14,94 por cota, o que resultou num dividend yield de 15% ao ano, equivalente a 120% do CDI. Conforme vemos aqui na tabela de distribuição, o pagamento de R$ 1,61 por cota, 120% do CDI, fazendo um dividend yield nos últimos 12 meses de 15%. Já em relação à rentabilidade aqui do CDI I11 para o mês, ele rendeu 1,4%, 110% do CDI, que rendeu 1,28%. No ano, ele já rendeu 9,48%, o equivalente a 122% do CDI. Desde fevereiro de 2023, ele já rendeu 156% do CDI e, em relação à atribuição de performance no mês, o CDI rendeu 1,3%, enquanto o crédito contribuiu com 0,2%, a marcação de crédito 0,2%, subtraída a taxa de administração de 0,1%, um retorno positivo de 1,4%. O CDI, nos últimos 12 meses, contribuindo 12,5%, e em relação à marcação de créditos já contribuindo 2,4%, enquanto o carrego contribuindo 1%, finalizando o total nos últimos 12 meses de CDI de 15,2%. Já em relação à composição da carteira aqui do fundo, a maior exposição segue lá para a unidade transmissora de energia GNA1, formando 3,2% do patrimônio líquido do fundo, uma duration de 7 anos, um spread de 1,5, um rating classificado aqui como A. Lembrando que a unidade transmissora de energia GNA1 também se encontra como maior exposição lá no juro 11, então isto ressalta aquela situação que comentamos no início do vídeo, que a Sparta ela tem o hábito de distribuir o mesmo devedor para os mais diversos fundos da mesma casa, o que eleva demais o risco em relação à gestora, então ponto de atenção. E não é só isso, tá, pessoal? Temos aqui, por exemplo, também uma repetição de debêntures dentro do mesmo fundo, como a Enel Ceará, por exemplo, e também a Enel São Paulo, com diversas debêntures dentro do mesmo fundo, o que também se repete nos demais fundos da gestora, como, por exemplo, aqui a Vibra, a Brisanet, a Kazan, tem aqui também a Desktop, enfim, a gestão tem aquele hábito de distribuir os mesmos devedores para os demais fundos da gestora, então ponto de extrema atenção. E só de Vibra, por exemplo, nós temos aqui que ela tem uma distribuição 3 debêntures, além das exposições repetidas aqui da Aegea, tem aqui também a Braskem, tem a Enel, como comentamos, tem aqui também a Kazan, a Auren, enfim, é importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação aqui da Sparta Gestora como um todo em relação a todos os fundos e em relação ao CDI I11, muito importante ficar atento porque a princípio dá-se uma impressão de que ele se encontra extremamente diversificado, mas ele guarda dentro dele algumas pequenas concentrações com repetições de debêntures para o mesmo devedor. Em relação à exposição aqui por segmento, a maior exposição é a geração de energia, 23%, para o saneamento, 12%, e também em relação às rodovias, 12%. Ele tem 93% da alocação em debêntures, 5% em caixa, além de 2% de letras financeiras. O crédito hoje classificado como AAA, na casa aproximada de 40%. Por fim, destaco aqui também que o CDI I11 iniciou as suas atividades lá em 2023, tem 1% ao ano de taxa de administração, não a taxa de performance, uma rentabilidade alvo de CDI mais 2%.
Deixo aqui o meu agradecimento à Esparta Gestora e também a você inscrito do nosso canal Demétrio Luca e também do Demetrios FIIs, que continua acompanhando o nosso conteúdo, fazendo com que ele seja reconhecido aqui pela Esparta Gestora em relação à leitura do relatório gerencial do CDI I11 em julho de 2025 e também em junho de 2025. Então, muito obrigado a você inscrito de todos os nossos canais de comunicação e também que acompanha os nossos vídeos através da leitura de relatórios gerenciais, deixando o seu like, o seu joinha e a sua inscrição, fazendo com que o nosso conteúdo seja relevante, reconhecido inclusive pela Esparta Gestora. Então, muito obrigado a você inscrito e também muito obrigado à Esparta Gestora por este reconhecimento. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.